problemas numa instrumentação, tá? A questão é a limitação mesmo da modelagem. Você pode usar um monte de lima, ela não vai tocar todas as paredes. Tudo bem? Então é um momento que a gente faz simultâneo a modelagem, a ampliação e a limpeza, para proporcionar a desinfecção e poder depois chegar na última etapa, que é o nosso próximo módulo, que é obturar e blindar. Tudo bem? Então vamos entender esse momento da limpeza. A gente já falou sobre a modelagem da vez passada, vamos entender então sobre esse momento da limpeza, que também é feito pela ação mecânica do instrumento. Lógico, ele toca as paredes e ele limpa, né? Mas a função também ali é a modelagem. Então, além da ação mecânica dos instrumentos, essa limpeza ela é feita pela ação das substâncias químicas auxiliares, que vão agir na matéria orgânica, na matéria inorgânica, nos micro-organismos e os seus subprodutos. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho, a gente expandir aí o pensamento de vocês. Micro-organismos e subprodutos. O que vocês entendem disso quando eu falo sobre micro-organismos e subprodutos? Micro-organismos seriam as bactérias que estão ali presentes. E os subprodutos? O que seriam esses subprodutos? O que vocês acham que pode ser? Pois é, por isso que a gente tem que, né, explorar um pouquinho esse assunto, porque eu sei que dá uma bloqueada aí neste momento. Quando a gente tem a morte da bactéria, né, seja pelo potencial bactericida do hipoclorito ali, ou seja pelo laser, a gente tem essa morte, normalmente ela é causada por quê? O rompimento da cápsula protetora. Quando tem esse rompimento da cápsula, a bactéria de fato, ela morre, ok? Então a gente tem ali um potencial bactericida. Porém, nessa cápsula, a gente tem o que a gente chama de LPS. Já ouviram falar dessa expressão? LPS? Exatamente. E o LPS, normalmente, ele que é o responsável por causar dor e desconforto, tá? Quando o paciente ainda apresenta dor e desconforto, são as presenças, os subprodutos bacterianos, tá? Então, a nossa solução, tanto a irrigadora quanto a medicamentosa, o ideal é que ela também tenha ação sobre os subprodutos. Porque quando a bactéria morre por si só, ela morreu, mas os subprodutos ficam dentro do canal. LPS e outros, tá? Então, se a minha solução irrigadora não tem essa capacidade de eliminar LPS, que é o principal, que são os subprodutos, meu paciente vai continuar sentindo dor, apesar da bactéria já não estar mais presente, tá bom? Então, é muito importante a gente pensar e ter a consciência disso, tá? Então, o potencial bactericida, né, uma boa solução irrigadora, ela tem que ter um potencial bactericida e de eliminação de subprodutos também, tá? Então, a gente vai fazer essa limpeza através da energia cinética da irrigação e aspiração, e isso é um detalhe bobo, que eu vou mostrar para vocês e que muita gente desconsidera. Essa energia cinética de irrigar e aspirar. Muitas pessoas fazem errado um momento que a gente faz corriqueiramente e pode estar comprometendo o tratamento, tá? Com o objetivo, né, de eliminar todo o conteúdo do sistema de canais articulares. O objetivo é esse, não significa que a gente vai conseguir. Tá? E isso é muito importante a gente ter essa consciência. O meu objetivo é eliminar todo o conteúdo. Não necessariamente conseguirei pelas limitações de instrumento e riqueza da anatomia, né? Mas eu tenho que pensar que eu tenho que dar o meu máximo, né? E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Então, ao final da aula, eu vou voltar a tocar nesse assunto. Depois de passar com vocês todas as possibilidades de ampliar, de melhorar, de ativar a solução irrigadora, vou perguntar para vocês, será que a gente pode dar mole neste momento? E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui. Então vamos entender agora os princípios da desinfecção, né? Quando a gente tem uma polpa vital e uma polpa necrótica. Você já tem a consciência que é diferente, né? Então, o meu protocolo hoje é diferente quando eu estou tratando uma bio
para quando eu estou tratando uma necro. Lógico. Por quê? Uma polpa vital, ela está afetada pelas bactérias? Está. Mas ela ainda não está totalmente povoada por bactérias. Ela ainda tem ali a capacidade de se defender das bactérias. Ela está sofrendo a influência, mas aí ela ainda não está necrosada. Diferente de uma polpa necrosada, gente, que ela perdeu toda a sua capacidade de defesa. Acabou, não tem mais defesa aqui. A gente já tem bactérias povoando toda a polpa, inclusive afetando a região de periápse. Ok? E aí aqui eu não vou ficar adentrando naquele lance dos sinais e sintomas, que é a aula de diagnóstico, vocês lembram? Então, uma pulpite irreversível para uma periodontite apical, né? Aí pode ser crônica, pode ser aguda, pode já ser um abscesso, independente do que for, é uma polpa necrosada, né? E aí, dependendo da evolução, um abscesso agudo, são dores, né, sinais e sintomas diferentes. Mas isso aí é lá do primeiro módulo. O que eu quero que vocês entendam aqui, que é lógico que aqui eu tenho mais chances de sucesso do que neste caso, tá? Então, se eu tenho mais chances de sucesso aqui do que aqui eu vou ter que me esmerar mais na hora de fazer todo este protocolo, né, que a gente vai conversar a partir de agora. Então, eu tenho diferenças no tratamento, tanto na hora da minha instrumentação, eu vou procurar alargar mais, ampliar mais, remover mais tecido, porque eu tenho um tecido totalmente infectado. E eu vou também caprichar mais na minha irrigação e ainda vou fazer protocolos adicionais, se a gente tiver o recurso, que é a PDT. Então aqui eu já passo um spoiler para vocês, né? Antes da gente chegar no final da aula, antes de eu ter abordado esse assunto de PDT. Casos de bio, a gente não precisa fazer PDT. Porque o objetivo único e exclusivo da PDT é diminuir a população bacteriana, tá? Então, casos de bio, eu não preciso fazer PDT. Quando eu vou fazer PDT? Casos de necro e retratamento. Todos. Todos. Se você tem a ferramenta, tem que fazer. Em todos. Caso de necro e retratamento. Tá bom? Então, casos de bio, eu não preciso fazer o PDT. Depois de fazer a ativação da solução irrigadora, eu já posso obturar ou fazer só a medicação intracraniana, tá? Mas aí a gente vai fazer toda a sequência lógica para vocês não ficarem perdidos. Eu só quis dar um spoiler aqui, né, que eu não me aguento, acabo entregando para vocês antes. Gente, se tiver dúvida, tá? Para, pergunta, interrompe. Vocês sabem que a gente não tem problema em relação a isso. Então, vamos entender agora, né, limpeza e desinfecção, que a gente faz através de irrigação mais instrumentação. Lembra, a gente não dissocia o momento, é tudo feito junto. Apesar da instrumentação ser super rápida, é feito tudo ali, naquele momento, né, do preparo químico mecânico. E aí uma pergunta que eu sei, né, que ronda aí a cabecinha de vocês, é qual substância utilizar. Talvez aqui hoje a gente esteja bem homogêneo. Minhas alunas lá, eu sei que é hipoclorito, e vocês duas também, hipoclorito. Então, né, então a gente está aqui tudo conversando a mesma língua. Mas a gente tem, né, no mercado aí a possibilidade da clorexidina. E a gente vai abordar, né, sobre as vantagens, desvantagens e o porquê que nós, que eu também sou o time hipoclorito, por que a gente vai escolher o hipoclorito, tá? Então a gente tem no Brasil, tá, em termos de Brasil, ainda uma predominância no uso do hipoclorito associado ao EDTA. Então você vê lá, ó, quase 90%. E uma menor quantidade de clorexidina, e aqui é soro, no caso, tá? E o soro a gente pode utilizar, é muito utilizado associado à clorexidina, mas a gente também usa, pode usar aqui, né, na irrigação hipoclorito e EDTA, ok? Então, ainda no Brasil, o hipoclorito é a solução irrigadora mais utilizada. O importante é a gente entender que no consultório, o que a gente precisa ter? Uma solução com ação antimicrobiana, que aí no caso vai entrar
hipoclorito ou a clorexidina, um irrigante que seja inerte ou biocompatível seria o ideal, e aí já entra a desvantagem do hipoclorito, extremamente tóxico, né? Extremamente agressivo aos tecidos periapicais. Então, atenção com isso, né? E uma solução que tenha ação quelante. O que é a ação quelante? É trabalhar na parte inorgânica, tá? Removendo assim a smear layer. O que é smear layer? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Se vocês não lembram, é importante, então vou definir para vocês, tá? Na parte orgânica, a gente tem o tecido conjuntivo, que é a polpa, tá? E neste tecido, o hipoclorito, ele vai trabalhar bem, tá? Ele remove, ele ajuda a remover, porque ajuda a dissolver esse tecido, o hipoclorito, tá? Então, na parte orgânica, eu tenho ação aí do hipoclorito. Na parte inorgânica, o hipoclorito, ele não tem ação. Não tem ação, ok? A não ser que ele seja levado a tocar essa parede juntamente com a parte mecânica. Então, ele sozinho, se você chegou na parte inorgânica, que é dentina, tá? A parte inorgânica é dentina. Se ele só tocar, só entrar em contato, ele não vai fazer ação nenhuma. A não ser que ele, junto com a lima e junto, por exemplo, com uma Easy Clean passando ali, aí ele consegue fazer efeito, tá? Ou seja, a ação dele na parte inorgânica é mínima, 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 mínima. Mas, depois que eu instrumento, eu tenho ali uma mistura de restos de polpa com dentina que formam a smear layer. Isso, smear layer nada mais é, né, que a gente chama de lama dentinária. É aquela lama mesmo, aquele resto, aquela mistura que fica de tecido conjuntivo junto com dentina, e aí que bloqueia, gente, todos os meus túbulos dentinários, tá? Eu preciso limpar isso. Se o meu hipoclorito não faz essa função, então eu preciso de uma solução que tenha essa ação quelante. Quem que vai ser essa solução? O EDTA. Tudo bem? Então, isso aqui é o arsenal necessário. Eu tenho que ter uma solução que haja na parte orgânica e uma solução que haja na parte inorgânica, tá? E também, lógico, que tem uma ação antimicrobiana. Então, agora vamos entender, né, essas duas soluções, o hipoclorito e a clorexidina. Qual é o melhor? Será que existe, de fato, um melhor, né? Essa é a pergunta que fica. E aí a gente vai para a literatura, né, para o artigo científico, para ele nos ajudar a trazer isso aí, essa resposta. E aí o que eles dizem, gente? Que eles têm uma ação muito semelhante, apresentam resultados semelhantes, olha, na luz do conduto, tá? Quantidades em concentrações adequadas vão trabalhar de forma muito semelhante. Claro que quando associados à instrumentação, tá? Então isso o artigo traz pra gente. Porém, cada um vai se destacar, às vezes, em um ponto. O hipoclorito na dissolução da matéria orgânica. A clorexidina não tem essa capacidade. Ela não dissolve polpa, ok? E aí a gente tem que começar a pensar de forma inteligente. Pensa, vocês estarão abrindo um dente com uma pulpite, aquele sangramento louco, a polpa ali louca, né? Bem assanhada, digamos assim. E aí você precisa controlar esse sangramento até para que você conseguir enxergar no seu acesso, localizar os canais. Se eu entro com a clorexidina, ela em nada vai me ajudar. Nada, absolutamente nada.
Eu vou ter que contar apenas com a ação mecânica do instrumento que vai entrar, remover aquela polpa para parar o sangramento. Se eu entro com o hipoclorito, ele já começa ali a fazer a dissolução dessa polpa e eu tenho um benefício associado à modelagem que vai me fazer enxergar este acesso, tá? Então, este é o primeiro ponto logo que eu penso, abrir um dente que esteja com uma polpa viva, bem inflamada, bem irritada ali. A clorexidina, sinceramente, eu não acho interessante, tá? Então, eu optaria pelo hipoclorito de cara nesta situação, ok? Então, dissolução da matéria orgânica, o hipoclorito, ele ganha nessa disputa, tá? Então, essa quebra de braço aí, essa briga de queda de braço, o hipoclorito ganha. Porém, a clorexidina tem uma vantagem também, que é a substantividade. O que é substantividade, gente? Vocês lembram? Substantividade nada mais é do que a capacidade que a clorexidina tem de, depois que ela já passou isso por ali, depois que eu irriguei, que eu sequei, ela ainda continua fazendo efeito, mesmo não estando mais em contato com a superfície. Tá? Então, como a Carla falou, ela tem uma ação prolongada. Tá? É o que a gente fala quando a gente faz o bochecho com o Periogard. Periogard nada mais é do que clorexidina, né, a 0,2%. 0,12, desculpa, por cento. E mesmo depois que você faz o bochecho, durante o dia você ainda continua por um certo período de tempo com o Periogard sendo liberado ali, a clorexidina sendo liberada. Isso vai acontecer no canal também. Poxa, isso é muito legal. Pensa. Pensar que você fez todo o PQM, você manda o paciente... PQM é o preparo químico mecânico. Você manda o paciente para casa e vai ali ainda continuar um certo efeito. É bem interessante, né? Então é bem legal essa característica. Então o hipoclorito, gente, tem uma ação antimicrobiana interessante. A luz não funciona aqui na TV, né? Tem uma ação antimicrobiana interessante. Tem essa capacidade que a clorexidina não tem, que é a dissolução tecidual, ok? Mas a gente tem o problema da toxicidade. Acabei de falar com vocês que ele não é biocompatível. Ele não é inerte. Ele entrou em contato com o tecido conjuntivo fora do dente. Se ele dissolve o tecido conjuntivo dentro do dente, imagina também fora. Mesma coisa. Ele sai fazendo estrago, né? Então, tem essa questão em que a gente tem que estar atento. E tem a questão da instabilidade. O que seria essa instabilidade? É manter o percentual de cloro presente nele. Tá? Então, o que você vai lá na Dental e compra, você não consegue garantir, precisar que tem ali dentro 2,5% de cloro. Ele vai sendo perdido ao longo do tempo. Então, a gente tem pré-requisitos de armazenamento para que a gente não perca essa concentração de cloro. Quais são esses pré-requisitos de armazenamento? Guardar longe, né, da luz. Então, o hipoclorito, se no consultório de vocês não é assim, tem que ser, tá? Ele tem que ser guardado naquelas almontolias marrons, escuras. Não pode colocar naquela transparente que você pode colocar o álcool. Não pode. Tem que ser naquela marrom, porque ele não pode ter acesso à claridade, tá? Não pode também estar perto de nada quente, né? Então tem que estar no lugar fresco, protegido de luz e calor. E ele tem prazo de validade para ser utilizado, ok? Então você comprou, você tem um tempo limite para usar, né? O que a gente às vezes pode pensar? Ah, vou comprar bem grandão, litro, né? 5 litros lá, porque eu uso muito e tal, é mais barato, mas aí você vai perdendo concentração de cloro. Foi feito um estudo. Oi? Você usa qual? Manipulado? Não. Vou ser sincera, compro no supermercado, cloro. Tá? Compro no supermercado.
O que eu faço? Passo ele pelo Melita para tirar as impurezas, mas eu uso do supermercado, tá? Mas você pode comprar da Dental também, 2,5%. A gente vai conversar sobre concentração, tá? Só... Não acho. Acho que você paga um preço extremamente alto, entendeu? E não vejo muito o porquê, assim, Eu uso no supermercado, Sim. Eu ficava com medo de perder essa estabilidade ali que você falou agora. Aí é só você... Compra pequenas quantidades. Não vai comprar o litrão lá que você usa, né, para lavar o chão. Compra pequenas quantidades, tá bom? Então, aqui, ó, que a gente está falando, né, da concentração. Então, se você compra uma concentração muito pequena, 0,5%, tá? Pode saber que isso vai se perder um pouco ao longo do tempo. E às vezes você vai estar... Pode vir para frente, amor, e deixa sua malinha aí atrás. E às vezes você vai estar irrigando achando que tem 0,5, mas tem muito menos. Aí eu começo a brincar que é aguinha de cheiro só para as bactérias. Você não está fazendo mais um efeito bactericida e bacteriostático, tá bom? Então, a gente tem que entender aqui, ó, qual concentração que a gente vai utilizar. Aí você pode pensar assim, eu vou utilizar a máxima concentração, porque mesmo que ela se perca um pouco, né, eu vou estar ali numa faixa média. Então, vamos entender o que a gente ganha e o que a gente perde aumentando a concentração? Se eu aumentar a concentração, lógico, vou aumentar a ação antimicrobiana. Perfeito. Essa é a ideia mesmo. Eu tenho um aumento na capacidade de dissolução? Não é proporcional. Não é extremamente proporcional, do jeito que é na ação antimicrobiana. Quanto mais concentrado, mais bactericida, ok. Mas quanto mais concentrado, mais dissolve? Não é proporcional, tá? Então, eu tenho uma manutenção da dissolução. E eu tenho um aumento da toxicidade, e eu tenho uma diminuição da resistência à fratura, tanto de dente quanto de instrumento. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu aumento a concentração, mais frágil fica o meu dente e mais frágil fica o meu instrumento que eu utilizo. Ok? Então eu tenho que pensar, gente, uma média. Você que está aí assistindo a um trecho dessa aula do método Start Endo, saiba que você tem 2 oportunidades de estar comigo, presencial ou online. Se você se interessou, toque aqui neste link que está abaixo dessa aula e fale agora com a minha equipe. Eu te espero.